Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Camisola 10. Hoje temos como convidado no nosso Camisola 10 o Oscar Tojo, ele que é um treinador de futebol e professor. Vamos ter como tema o controle e metodologia de treino e quem melhor para nos falar deste tema como o Oscar Tojo. Mas antes de irmos ao encontro do nosso convidado, dizermos que podem deixar as vossas perguntas no chat desta transmissão, que serão colocadas no final do programa ao nosso convidado. Pode também contribuir e ajudar o nosso canal no ticker que está a passar em cima no seu ecrã pelas diversas formas, por MBWay com o número 967150599, pelo nosso Patreon no seguinte link que também está a passar, ou por IBAN. Toda a nossa equipa agradece e faremos referência à vossa contribuição na nossa página. Façam like na nossa página e subscreva o canal no YouTube, que também temos na W Sports. Agradecer ao nosso parceiro Legend Hot Dog pela confiança em divulgar a sua marca e o seu produto no nosso canal. Se quiser fazer o mesmo, então contacte-lhe e daremos todas as informações necessárias. Saudar a todos que estão aí deste lado, o meu obrigado também pela vossa companhia, e passando a palavra aos comentadores deste programa, como habitualmente o João Guerra e o Rodolfo Leirião, começando pelo João Guerra. Boa noite, João. Hoje temos mais um convidado e certamente vamos ter aqui mais um momento único com o Oscar Tojo. Boa noite, Luís. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, professor Oscar Tojo. E também boa noite para todas as pessoas que estão neste momento a ver e a ouvir-nos através desta transmissão. Faço votos que estejam todos bem. Sim, é verdade, vai ser mais uma noite que nós esperemos, como tem sido todas as outras, de partilha, de conhecimento, e que ao final deste período consigamos sair daqui todos um pouco mais ricos do que aquilo que entramos. Isso certamente, João. Isso com o Quero, Oscar, sem dúvida que hoje vai ser daqueles cheirões que todos vão começar a fazer as suas notas, de certeza. eu acredito que sim. Gostava só de deixar aqui frisado um aspecto. O professor Oscar Torres foi uma das pessoas responsáveis, foi e é, pelo aquilo que tem sido o meu caminho formativo enquanto pessoa, enquanto treinador, ao longo do tempo, por aquilo que tem sido a sua marca na sua carreira, e também por aquilo que tem sido a sua intervenção enquanto coordenador técnico. Não só, Na desculpa, João, não só o teu, como de muitos, certamente. Sim. É uma referência nacional e muito particular aqui para o distrito de Évora, e fez-nos crescer não só a mim, mas também todos aqueles que têm a oportunidade de privar e partilhar com ele. E foi alguém que é marcante naquilo que é o beber conhecimento da minha parte, não só ele, mas também o Mister Jorge Vicente, com quem tive a oportunidade de trabalhar muito tempo, e o professor Hugo Folgado. Gostaria também daqui de mencionar e não deixar para trás, porque foi claramente aquela pessoa que também me marcou muito e moldou muito aquilo que é a minha forma de pensar o jogo, pensar o treino e pensar o exercício de treino. Não posso também deixar de dizer e de dar uma palavra para todos os outros formadores e treinadores com quem tive a oportunidade de partilhar, e também jogadores, porque eu entendo que nós crescemos a todo momento, fruto daquilo que é as nossas experiências com todos os intervenientes naquilo que é a nossa vida. Portanto, acho que hoje temos uma oportunidade única de podermos acrescentar conhecimento ao nosso portfólio. Bem-vindo, professor Oscar Tojo, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Sem dúvida, João. Passando agora ao Rodolfo. O Rodolfo hoje que está em Alter do Chão, no distrito de Porto Alegre. Ele que esperemos que não fique com nenhumas falhas de internet. Rodolfo, boa noite. Bem-vindo ao Camisola 10 outra vez. Hoje com a excelência do Oscar. Muito boa noite, Luís. Boa noite, João. Boa noite ao professor Oscar Tojo. É para mim um privilégio estar presente a esta ilustre figura que o João acabou de referir, e bem, com um percurso excepcional. Teremos aqui mais uma noite de Liga dos Campeões, mais uma noite espetacular de partilha, porque é isto mesmo que nós temos trazido aos nossos espectadores, a oportunidade de estar com grandes pessoas do futebol, mencionando aqui hoje o professor Oscar Tojo. Eu já Agradecer. vou tentar saber qual é o clube dele da Liga dos Campeões. Daqui a pouco. Agradecer a todos,
a todos por mais este momento. Espero que lá em casa gostem da partilha, vão gostar com certeza. E um abraço especial também para todos os que estão a ver aqui diretamente da Alter do Chão. Um abraço a todos. Muito bem, Rodolfo, apresentando o nosso convidado, onde vamos ter mais uma conversa imperdível e que certamente vamos ficar a conhecer melhor aqui no nosso programa no Camisola 10. De seu nome, Óscar Miguel Farias Fialho Tojo, tem 40 anos, natural de Évora, é treinador de futebol UEFA Pro e professor na Faculdade de Motricidade Humana. Iniciou a sua carreira de treinador no Clube Lusitano de Évora como adjunto em 2003-2004, passou por clubes como o Juventude de Évora, o rival do Lusitano, União Desportiva de Leiria, Nacional, Santos Laguna do México, mais recentemente também no Cruz Azul, também do México, mas como preparador físico e não treinador. Foi também coordenador técnico na Associação Futebol de Évora. Trata-se de um treinador com uma vasta e qualificada experiência de treino, sem dúvida. Boa noite, Óscar. Bem-vindo à W Sports. Agradeço a tua presença no nosso programa, o Camisola 10, começando por te perguntar quem é o Óscar Tojo. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentá-los a ti, Luís, ao João Guerra e também ao Rodolfo. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite que me foi feito, em particular ao João. Ele sabe que é uma pessoa que eu estimo, que eu gosto, que lhe reconheço também competência e, como tal, é com muito gosto que eu estou aqui perante vocês os três e todas as pessoas que nos estão a ver para falarmos um pouco sobre futebol. Agradecer também as amáveis palavras que todos tiveram para comigo neste momento mais da apresentação. Espero não me ter enganado, certo? Não, só já agora uma pequena nota, Luís. Sim. Eu já fui professor da Faculdade de Motricidade Humana durante 4 anos. Neste momento já não estou a exercer a minha função como docente na faculdade. Essa pequena nota, okay. Essa pequena retificação em relação àquilo que foi apresentado. E pronto, e estamos aqui para falarmos um pouco sobre aquilo que mais gostamos, que é ao fim e ao cabo que é futebol. É sobre o treino, sobre o jogo, sobre as equipas, sobre os mais diversos temas que vocês queiram falar. E eu tentarei, de forma humilde, partilhar aquilo que é a minha opinião. O Óscar Tojo não foge muito daquilo que são as pessoas comuns do dia-a-dia, ou seja, sou uma pessoa que tenho princípios de vida bem definidos, gosto de trabalhar, tenho subido nesta via de profissional de futebol, tenho subido a pulso, venho do interior. Felizmente consegui chegar ao futebol profissional, tive essa oportunidade de chegar ao futebol profissional. Dedico-me exclusivamente a esta área neste momento da minha vida. Tenho uma família, sou pai de 2 filhos e sinto-me totalmente realizado e feliz com aquilo que tenho conquistado, e é com muito prazer que estou aqui a falar com vocês. O prazer também é nosso, aqui na W Sports, neste Camisola 10. Falando deste Camisola 10, o que te diz essa camisola, o 10? Já ouvi dizer aqui, já vieram aqui dizer também outros convidados do nosso programa, que é uma camisola para os maestros. Também consideras com isso? Totalmente. Aliás, recentemente estávamos a falar entre amigos em que tínhamos saudades daquele jogador número 10 à antiga, que o futebol moderno tem vindo a pouco e pouco a esquecer, porque as Achas que tem vindo a perder esse peso, esse o número nas equipas? Eu acho que as equipas ganharam uma dimensão coletiva e uma dinâmica coletiva que minimiza um pouco esta qualidade individual que antigamente a camisola 10 tinha. Eu sou do tempo em que olhava para a camisola 10 do Rui Costa, do Maradona, do Deco, olhava do Platini, ou seja, olhava para esse tipo de camisola 10, em que eram jogadores que procuravam a bola, que queriam pegar no jogo, que pautavam o jogo da sua equipa e que depois estavam nos momentos decisivos a fazerem assistências fantásticas. Eu sou desse tempo, ou seja, eu aprendi a jogar futebol onde as camisolas 10 eram fundamentais nas equipas. Felizmente ou não, isto depois depende de quem, do ponto de vista de cada um, foi-se minimizando um pouco essa
essa figura. Hoje em dia, se calhar, olhamos para uma camisola 10 e se calhar nos lembramos do Dybala, que é se calhar aquele jogador que mais me faz lembrar o camisola 10 da antiga, a maneira como ele joga e às vezes na maneira como ele se combina com o Cristiano hoje em dia nas Juventus. Mas é verdade que a camisola 10 traz grandes recordações e foi um nome muito bem escolhido por vocês. E desde já vos dou os parabéns também. Obrigado, Oscar. Chegaste a vestir essa camisola, nem que seja em algum jogo amigável? Não sei. O Luís tinha-me dito no início que ia ser uma conversa não muito fácil e aqui está a primeira mensagem. Eu confesso que em relação à minha qualidade futebolística não era assim, não fui muito bem abonado pelos meus pais, digamos assim. Eu ficava mais ali pela camisola número 2, camisola número 5. Ficavas mais na defensiva, é isso? Mais pela defensiva, ali junto à linha, está a ver? Não para apanhar o comboio, que às vezes o comboio não se levava, mas às vezes ficava ali mais colado à linha. Mas porquê? Não querias tanto, desculpa, Oscar, mas porquê? Não querias tanto assumir a responsabilidade de seres o maestro da equipa? Ou não tinhas capacidade para isso? Não sei. Não, caráter e vontade e responsabilidade tinha. Mas a verdade é que os treinadores olhavam para mim e com a sua opinião técnica achavam que eu devia jogar em posições que menos podia influenciar o jogo. E neste caso, normalmente, a maior parte do meu percurso foi como lateral direito e fiz aí o meu percurso como jogador de futebol. Claro. Perguntando agora, qual o teu preferido mundialmente de sempre, a tua referência como número 10? De sempre foi claramente o Rui Costa. Ou seja, o Rui Costa foi um jogador que desde muito cedo. Acompanhei o Rui Costa desde aquilo que foi o seu aparecimento no Benfica, naquela equipa de 93-94, e depois também o acompanhei no seu percurso em Itália, naquela dupla com o Batistuta, e depois quando se mudou para o Milan, quando foi campeão europeu, ou seja, foi claramente um jogador que marcou muito. E depois não podemos também esquecer daquilo que foi as suas exibições pela seleção nacional. Recordo muito bem porque estava no estádio na altura um gol fantástico que ele fez contra a Irlanda, que nos qualificou para um europeu, ao Mundial. Eu agora não estou bem recordado, mas sei que nos qualificou para essa fase final. E foi um gol fantástico porque o jogo estava empatado e ele fez um remate quase a 30 metros em que fez um chapéu ao guarda-redes. Ou seja, esse foi claramente o número 10 que mais marcou ao longo do meu percurso. E mundialmente? Fica o Rui Costa ou tens outro? Não, fica o Rui Costa. Quando falo mundialmente, logicamente... O Rui Costa, desculpa, Oscar, o Rui Costa para ti supera um Maradona, ou um Platini, ou entre outros, sei lá. É o Rui Costa, não é? É nosso, é português, é o Rui Costa. Não é por ser português, falo do Rui Costa porque para mim é de dimensão mundial, claramente. Logicamente, quando comecei a olhar para o jogo de futebol e quando comecei a gostar do futebol, o Maradona já estava numa fase mais descendente da sua carreira, ou seja, já não me marcou muito naquilo que foi o seu percurso. Logicamente que sei e conheço bem e era um jogador fantástico e maravilhoso. Não foi um jogador que me marcou muito ao longo do meu percurso, naquilo que foi o meu gostar pelo futebol. E quando me fala o número 10, logicamente a primeira pessoa que me vem à cabeça é o Rui Costa. Esta semana andei a fazer as minhas pesquisas, como sempre, e vou sempre descobrindo jogadores internacionais com o número 10. Esta semana descobri o Bergkamp. Quem não se lembra do Bergkamp? Não é assim, Rodolfo? Tu que gostas e tens uma camisola hoje, que camisola é essa que tu tens? Antes de mais, Bergkamp foi uma das referências para mim como avançado centro de quando comecei a ver futebol e a olhar para o futebol com outro encanto, como se costuma dizer. É um avançado fulminante devido à sua capacidade técnica e também devido àquilo que conseguia fazer à frente da baliza, porque para mim também é uma referência como avançado centro. Enquanto à tua questão, para ser muito rápido, para conseguirmos prosseguir naquilo que é o alinhamento da nossa entrevista, dizer que esta camisola, neste caso, pertence a um número 10 da Associação Desportiva de Alter, que não é que seja pela qualidade, mas o número ainda estava disponível e eu consegui ficar com ele, o Mister deixou, e foi referente à minha última época como jogador,
Então e também foste o número 10, também vestiste a camisola número 10, ok. daí ter trazido esta camisola também para poder falar um pouco sobre isso. Muito bem, Rodolfo. Óscar, deixando agora aqui as perguntas fáceis, que isto foi pergunta só para começar e dar aqui um pouco de divertimento ao nosso programa, porque o nosso programa tem o 10 mencionado em destaque na nossa camisola, é o 10. Começando por lhe perguntar como é que os jogadores treinam durante uma quarentena. Eles devem ter algum planeamento? Nesta quarentena, como é que eles treinam? Ou como têm treinado, ou como deviam ter treinado até agora, e começando se calhar pela primeira divisão, que vão retomar. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, ao contrário de algumas opiniões foram partilhadas ao longo deste período, eu acho que este processo foi feito pelos jogadores em quarentena, foi um processo para mim muito importante. Ou seja, eu acho que as equipas olharam para este momento com uma forma mais cuidada, mais qualificada, com uma melhor intervenção, em que também ajudaram os próprios atletas nas várias dimensões do rendimento, e não falo só na questão mais física, falo também em questões relacionadas com a sua dieta, com aspectos mais emocionais, com aspectos também aspectos técnicos ou táticos que às vezes também podiam ser partilhados. Eu acho que essas equipas que olharam para este processo com melhor cuidado e maior importância vão sair beneficiadas ou podem partir naquilo que é a pole position, daquilo que são as equipas que estão agora a preparar para esta fase que agora vai começar do reinício dos campeonatos nas mais diversas divisões da Europa. Muito bem. Passando agora ao João, que também tem o seu painel de perguntas. João, agora é contigo. Ok, Luís. Professor, começamos então pelo início. Em 2002, 2003, naquilo que é o início do seu percurso enquanto treinador, acreditava que agora em 2020 já tinha pisado e conquistado grandes palcos? Essa é uma questão interessante. Quando comecei a minha carreira como treinador, eu tinha colocado como meta para mim pessoal, chegar aos 40 anos no futebol profissional. Essa claramente era um dos meus objetivos, ou seja, eu quero chegar até aos 40 anos, eu quero chegar ao futebol profissional. E comecei com 22, com 22, 23 anos. E foi a partir desse momento que eu comecei a trabalhar, a tentar a percorrer o meu caminho, e nunca pensei que aos 29 estava a ter o meu primeiro convite ou a minha primeira experiência no futebol profissional. Ou seja, foi tudo muito mais cedo daquilo que eu estava à espera. Logicamente que foi algo que eu olhei para essa oportunidade e que quis aproveitá-la. Ou seja, também tive aqui o suporte não só familiar, mas também de um conjunto de pessoas que me ajudaram a aceitar e que tomei essa iniciativa a sair um pouco da minha zona de conforto e ir para essa zona de desafio, porque logicamente que as primeiras propostas de futebol profissional, se calhar nós temos que correr alguns riscos, porque não sempre são aquelas que nós queríamos mais ou que nós estávamos à espera. E foi assim que aconteceu. Ou seja, eu tive eu comecei a minha primeira experiência como treinador em 2002, 2003, e passado 8, 9 anos, tive o meu primeiro convite para ir para o futebol profissional. E para mim foi uma surpresa, porque eu não estava à espera naquele momento de chegar nessa altura ao futebol profissional. Mas foi assim. E realmente foi algo que foi extremamente positivo para mim, porque a partir desse momento olhei sempre como este foco de ser profissional de futebol como um dos grandes objetivos da minha vida, e felizmente tenho conseguido percorrer na maior parte dos anos em que estou ligado ao futebol. Ok. Passando agora para outra questão. Pelo seu passado, é o exemplo que ainda é possível atingir o topo vindo do interior do país. Qual a importância dos primeiros anos enquanto treinador para aquilo que é a concepção atual do homem e do profissional? Eu acho que todo treinador português, ou seja, a maior parte, principalmente no seu início de carreira, trabalha em condições muito difíceis e tem uma capacidade de adaptação muito grande.
Isso para mim deu-me aqui algumas ferramentas de poder também lidar depois quando tive a oportunidade de ir para o futebol profissional. O trabalhar em campos mais reduzidos, em clubes com piores condições. Eu lembro, por exemplo, ir a uma loja comprar tubos e cordas para fazer uma escada de coordenação. Ou seja, leva-nos aqui para desafios e para trabalhos completamente diferentes que nós estamos habituados num contexto profissional, porque normalmente no contexto profissional conseguimos ter um conjunto de ferramentas e de instrumentos que não temos no futebol distrital, e permite-nos também crescer muito como treinadores e como pessoas. Ou seja, olhar para o lado difícil, tentarmos olhar para a adversidade e encontrar aqui um conjunto de alternativas, parece-me totalmente fundamental para aquilo que é o nosso percurso, para depois, quando pudermos chegar a estas oportunidades do futebol profissional, estarmos preparados para elas, porque eu acho que o mais difícil é nós nos conseguirmos continuar a estar naquilo que é um contexto profissional e não tanto tentar lá chegar, digamos assim. Ok. Indo agora para aquilo que é a minha última questão deste primeiro bloco. Ao nível do controle do treino, ao nível da metodologia do treino, ao nível também do desenvolvimento individual e complementar do jogador, áreas que está intimamente ligado naquilo que é a sua intervenção, onde sente que existiu um maior crescimento ao nível da sua metodologia ao longo do tempo? Eu senti que houve aqui claramente um input daquilo que foi o meu trabalho, e na qualificação do meu trabalho foi quando cheguei ao México. Ou seja, ao contrário daquilo que nós podíamos esperar, ou daquilo que as pessoas talvez acham um pouco, nós chegámos ao México e encontramos clubes, mas especialmente o primeiro, com condições fantásticas. Ou seja, chegámos a um clube, Santos Laguna, em que estamos a falar de 2012, 2013, desde GPS, um departamento de Sport Science, muito influenciado por aquilo que é a visão norte-americana, pela proximidade dos países. Ou seja, era um clube que tinha esta área do rendimento, esta parte da dimensão física, que é a parte que eu mais gosto e a parte que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, muito bem montada e muito bem estruturada. Quando tu chegas a um contexto destes, o teu caminho é sempre de crescimento. Ou seja, quando tu tens todas as ferramentas ao teu dispor, quando lidas diariamente com pessoas profissionais e que trabalham com essas ferramentas já há algum tempo. Ou seja, a partilha de conhecimento, de informação, de saber é diária. Isto permite também olhar para este fenómeno de uma forma diferente. Oscar, desculpa, Oscar. E permite também qualificar muito aquilo que é a tua intervenção. Sim, desculpa, Oscar. Ficou surpreendido quando chegou ao México e viu essas boas condições do outro lado, quando lá chegou? Fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido, Luís. Eu não estava à espera. Ou seja, eu conhecia o clube daquilo que eram as redes sociais, tive a oportunidade de ver 1 ou 2 jogos, ou seja, tinha a ideia de um estádio fantástico, de uns adeptos extremamente apaixonantes pelo aquilo que era o jogo e pela equipa. Conhecia um pouco daquilo que era a região, mas depois quando cheguei ao clube e tive o contacto diário daquilo que era o contacto com as pessoas e também com as ferramentas que estavam ali a ser disponibilizadas para nós utilizarmos, foi algo que me marcou muito e que me permitiu também em mim, pessoalmente, crescer muito nesta área. Muito bem, obrigado. João. Passa agora a bola ao Rodolfo. Muito bem, eu vou começar aqui então o meu primeiro bloco de questões. A primeira questão que tenho aqui para o professor é uma questão que já foi abordada ligeiramente em conversa anterior, neste caso nas questões do João, mas vamos tentar aqui também esmiuçar um pouco mais aquilo que é esta questão. Fazendo aqui uma ligeira introdução à minha questão, sabemos que atualmente o mercado profissional nas equipas técnicas, na componente das equipas técnicas, muitas das vezes o profissional ocupa o cargo que está disponível, não muitas das vezes aquele cargo que é o cargo que ao início da sua formação pretendia. A minha questão é mesmo orientada para isso. Estamos a falar do professor Oscar Tojo, que teve em contexto profissional sempre, naquilo que foi a minha observação, sempre como preparador físico, neste caso, e responsável pelo controle de treino. Faço esta questão direta: se sempre foi o objetivo de Oscar Tojo trabalhar na vertente da componente física e também no controle de treino, ou se, por exemplo, gostaria de estar mais ligado à parte da observação e análise do jogo, ou um treinador adjunto mais
diretamente presente naquilo que é a construção da equipa e tudo mais. Não sei se me fiz entender. Não, totalmente. Isto também, a questão é pertinente e eu entendo. Atenção que eu fiz a minha formação como treinador, ou seja, neste momento sou o EFA Pro também. Ou seja, tive o contato com as mais diversas áreas daquilo que estão ligadas às áreas que estão ligadas à performance das equipas, não só na parte física, mas também na parte técnico-tática e da análise. E desde o meu início, ou seja, eu comecei a trabalhar no Distrital, nas equipas séniores no Distrital, depois fui subindo, passei pela terceira divisão, segunda divisão, e sempre nessas alturas, com equipas técnicas muito mais pequenas, eu sempre fui o multitarefas, ou seja, desde a área do controle de treino, à parte da dimensão física, à parte da análise da equipa, à parte da análise dos adversários, ou seja, sempre fazia um pouco de tudo. Claramente que a área que eu sou mais sensível e a área que eu mais gosto, e também por aquilo que eu tenho vindo a aprofundar naquilo que é a minha formação académica, é claramente a parte da dimensão física, ou seja, como é que nós conseguimos, pela dimensão física, conseguir rentabilizar ao máximo aquilo que são os nossos jogadores e também como é que eu consigo ajudar o meu treinador a qualificar a sua intervenção. Logicamente que eu, estando ligado à dimensão física e tendo esta formação como treinador de futebol, logicamente que eu não consigo descurar as outras áreas, ou seja, eu consigo perfeitamente estar a olhar para um jogo e conseguir identificar, seja no momento ofensivo, seja no momento defensivo, ou seja, o que é que está ali a acontecer. Eu acho que isso é claramente uma mais-valia para nós, ou seja, quem tem esta visão mais holística do processo ajuda muito depois na sua intervenção naquilo que é a sua especificidade. Logicamente que quando eu passei para um contexto profissional com o Mr. Pedro Caixinha, porque na área profissional só tenho trabalhado com ele, fiquei mais ligado a uma área, a um fator de rendimento, neste caso à dimensão física, que é uma área que eu gosto muito, ou seja, é neste momento claramente a área que eu estou mais bem identificado, a área que eu sei mais e aquela que eu me sinto melhor a trabalhar, não tenho dúvidas em relação a isso. Mas o meu crescimento foi por aqui, ou seja, numa primeira fase de multitarefas, em que fazia um pouco de tudo, depois fui-me especializando naquilo que é a componente mais física e o desenvolvimento das capacidades motoras nos jogadores. Muito bem. A minha última questão, antes de passar aqui também novamente ao Luís, é uma questão direcionada com aquilo que o João falou há pouco, de um treinador trilhar o seu sucesso, digamos assim, a partir de uma região de interior. Sabemos de antemão que a nossa região do interior, é uma região que tem pouca visibilidade, não só no contexto de treinadores, mas também no contexto de jogadores. A minha questão é orientada também para isso e para tentar que o professor possa desenvolver um pouco mais e dar aqui também alguns conselhos para quem é treinador ou jogador também na região do interior, que experiências, que conselhos o professor pode dar a quem quer trilhar o caminho, tal e qual como o professor trilhou da zona do interior? Antes de mais dizer que eu sinto-me um felizardo, ou seja, eu não sou, sinceramente, e digo isto de forma muito, muito aberta, eu não me sinto nem mais nem menos competente que o João, por exemplo. O João, eu não falo do Rodolfo, porque o Rodolfo não o conheço, mas o João conheço bem, não me sinto nem mais nem menos competente que ele, e digo isto de forma muito aberta. Eu acho que aqui é uma questão de oportunidade, de momento, de conhecer as pessoas, de investir muito naquilo que é a tua formação e naquilo que é o teu conhecimento. Eu acho que isso é fundamental para que tu também possas depois ter a capacidade de produzir aquilo que é o teu próprio conhecimento e quais são as tuas áreas e as tuas sensibilidades para o fenómeno da modalidade em causa. E foi o que eu fiz, ou seja, felizmente tive por trás uma família que me ajudou neste percurso, ou seja, a partir do momento que eu estou do interior e tomo a decisão de querer continuar os meus estudos em Lisboa, tudo isto é um investimento muito significativo e logicamente tive os meus pais a ajudar-me para que isso pudesse ser concretizado, a partilha de informação, a partilha daquilo que é o nosso networking, de contactar pessoas, de partilhar um pouco daquilo que é o nosso trabalho, a nossa visão, olhar muito para aquilo que as pessoas estão a fazer e ir buscar também essa informação para irmos produzir o nosso caminho. Mas depois, a partir desse momento, e quando temos também a oportunidade de mostrar o nosso serviço, termos a capacidade e sermos competentes para cumprir com a tarefa. E é muito nisso que eu estou, ou seja, não me sinto diferente de muitos outros colegas que estão no interior,
tive a felicidade de ter estas oportunidades e quando tive estas oportunidades, estar devidamente sustentado, não só em termos práticos, mas também em termos académicos, de poder intervir da melhor maneira possível. E é neste momento como eu estou. Por isso, investir muito naquilo que é a formação, sair um pouco daquilo que é a nossa zona de conforto e correr alguns riscos. Acho que é necessário correr alguns riscos. Por exemplo, eu, quando fui convidado para o primeiro projeto em Leiria, fui claramente em condições piores daquelas que eu estava em Évora. Ou seja, nós temos que correr alguns riscos para poder lá alcançar. E depois ter uma pontinha de sorte, que isto no futebol não deixa de ser um jogo. Ou seja, por mais que tu possas ser competente, por mais que tu possas trabalhar muito bem, isto não deixa de ser um jogo e há aqui algumas variáveis que tu não consegues controlar, que possa-te acompanhar para poder atrair coisas boas. E graças a Deus tenho feito o meu percurso e estou extremamente grato com aquilo que me tem acontecido e espero continuar nesta vertente. Se me permites, Luís, antes de te passar a bola, agradecer a resposta também ao professor. Concordo a 200%, como se costuma dizer, com aquilo que o professor disse. Deixar também aqui uma nota. Há poucas semanas tivemos também aqui o professor João Paulo Costa, que usou uma frase que dá que pensar agora, comparando também com a opinião do professor Oscar Tojo, que disse que nós temos que ser pacientes e não querer dar o salto demasiado depressa. E acho que, orientado para aquilo que é a região do interior, essa paciência ainda tem que ser maior e temos que nos preparar melhor para depois, quando a oportunidade surgir, estarmos então capacitados, digamos assim, para agarrar essa oportunidade. É verdade, eu acho que o professor João Paulo Costa tem toda a razão. Nós temos que ser pacientes, ou seja, o futebol é muito volátil, ou seja, nós quando pensamos que estamos bem e de repente de um dia para o outro estamos se calhar pior daquilo que estávamos anteriormente. Eu lembro muito bem desta história porque marcou muito, ou seja, eu lembro de no primeiro dia que eu li assim no contrato profissional, isto foi na manhã, assinei contrato profissional na manhã com a Leiria, ou seja, como devem calcular, o primeiro contrato profissional é algo que nos marca muito, porque é algo que nós ambicionamos muito chegar. Isto foi durante a manhã, eu lembro de seguir ao contrato profissional, estar a mandar um conjunto de mensagens para pessoas importantes da minha vida, a partilhar um pouco daquilo que me está a acontecer, e depois da parte da tarde chegar ao estádio e sermos expulsos do estádio, ou seja, por um conflito que existia com o clube e com a Câmara, nós fomos expulsos do estádio, não podíamos entrar no estádio de Leiria e tivemos que ir para o estádio da Maria Grande, se calhar que tem as condições de, se calhar, da maior parte dos estádios que estão no Campeonato Nacional ou até alguns que estão no Campeonato Distrital. E de repente, ou seja, de repente estamos confrontados com uma situação que não estávamos minimamente à espera, porque nós quando pensamos que vamos para o futebol profissional pensamos que é tudo rosas e de repente vamos ter as melhores condições do mundo e não é bem assim. A vida também a vida nos clubes profissionais também são vidas complicadas e difíceis e nós também temos de estar preparados para elas, por isso sermos pacientes, estar agarrados a princípios que eu não abdico, e há princípios que, como equipa técnica, eu gosto muito de defendê-los e eu tenho mantido esses princípios, porque o futebol também é muito volátil, nós nunca sabemos se vamos de repente estar bem e depois estar mal, se tomamos as decisões mais corretas, ou seja, não deixa de ser um jogo e que nos marca muito em relação àquilo que pode ser o nosso percurso em termos futuros, porque isto no futebol tudo se sabe, ou seja, mais dia, menos dia, tudo se sabe, o que é feito, o que é que não é feito, o que é que se passa por trás, o que é feito pela frente, ou seja, isto mais dia, menos dia as coisas vão-se sabendo. Por isso, agarrados àquilo que são os nossos pilares, aos nossos princípios, às nossas bases, sermos humildes, sermos e acima de tudo, fazer o trabalho dia a dia correto e da melhor forma possível, com o nosso saber e o máximo de competência possível. Rodolfo, não sei se queres perguntar mais alguma neste teu primeiro bloco. Força, Luís, podes prosseguir. Antes eu queria ouvir a opinião do João sobre esta questão do Rodolfo, esta importante questão do Rodolfo, João. Quanto à deslocação dos treinadores do interior
no seu sucesso? Qual é a tua opinião? Porque também tu que és treinador e que tens tido dificuldades também para alcançar, creio eu, esse tão desejado e é o desejado de todos, não é? Do sucesso. Sim, há aqui, na Qual é minha a tua opinião, opinião sobre isto? ok, na minha opinião, isto também prende-se com a dificuldade de estarmos no interior, tem a ver com aquilo que é o mapa geográfico do futebol profissional em Portugal. Se nós olharmos, o futebol profissional está demasiado a litoral norte, ou seja, estamos muito afastados a quem está a viver e a trabalhar no futebol no interior português, em especial no Alentejo. Está muito afastado de grandes centros de decisão e está muito afastado daquilo que são os clubes de patamares profissionais que facilitem um possível enquadramento dos profissionais desta zona nesse âmbito. Tu sentes Agora, isso? Tu sentes isso, esse afastamento? claro que sente, eu disse há pouco até para o órgão de comunicação social aqui da região, tive a oportunidade de dizer que certamente se tivéssemos um clube profissional na região Alentejo, toda a região e em especial todos os clubes iriam beber desse clube de estar num patamar superior, quer ao nível daquilo que é a qualidade de intervenção dos treinadores, quer ao nível até de tudo o ar envolvente ao treino e ao jogo. Mas também não nos podemos esquecer, e o professor disse bem, mais do que querermos ter a oportunidade de chegar ao futebol profissional, é acima de tudo termos consciência que a cada dia que passa estamos mais preparados para que, se viermos a ter essa oportunidade, darmos uma resposta positiva. E eu, inicialmente, quando comecei o meu percurso, não escondo, tinha uma fome. De bola? Não, uma fome desmesurada por atingir patamares profissionais. Tenho esse objetivo, já o disse publicamente, chegar a patamares profissionais, mas hoje em dia vivo muito mais aquilo que é o dia a dia, vivo muito mais aquilo que é o curto prazo, aquilo que é as 24 horas seguintes, e foco muito mais naquilo que é o presente, porque é aquilo que eu posso controlar e é aquilo que eu posso intervir aqui e agora, e é esse aqui e agora que me poderá fazer chegar a um patamar profissional ou fazer-me com que seja melhor profissional amanhã do que aquilo que sou agora. Basicamente é esta a minha perspectiva dessa questão. Muito bem, João. Oscar, tem aqui um bom exemplo, o João. O que dizer sobre o João? Terá um dia sucesso? Não terá? Ficará pelo Alentejo? Ele tem outros objetivos? Qual é a sua opinião? É tudo uma questão de sorte? Não é só uma questão de sorte. Sim. Eu acho que não basta ter sorte, ou seja, é preciso construir uma casa com um conjunto de pilares para podermos depois conseguir lá chegar e, a partir do momento que conseguir lá chegar, conseguirmos nos manter nesse nível. Eu, sinceramente, eu já partilhei isso com 2 ou 3 colegas mais em termos pessoais, quando falamos do João, porque o João é um treinador da terra e treina um dos maiores clubes da região. Logicamente que o João é uma pessoa falada naquilo que é o meio dos treinadores. Eu aposto que o João vai chegar ao nível profissional. Não sei como vai chegar, não sei se é como treinador principal, se é como treinador adjunto, se é como analista, porque o João também consegue ter estas competências de multitasking. Até uma competência de comentador, tarefas. não é? Até uma competência de comentador, não é? Então, mas os treinadores também são um pouco de tudo, não é? Também faz parte, não é? É isso mesmo. Quando tem que estar perante 20 ou 30 jogadores, também tem que ter esta capacidade de comunicar e de conseguir transmitir as ideias, e ele consegue fazê-lo. Cada vez mais, desculpa, Oscar, cada vez mais um treinador tem que melhorar a sua comunicação e o seu diálogo para com todos, não só com os jogadores, correto? O treinador está em constante evolução e tem que dominar um conjunto de áreas, onde a área da comunicação é uma das áreas fundamentais, não há dúvidas nenhumas. Ou seja, a partir do momento que nós assumimos a liderança de um grupo de homens, seja de homens, jovens ou crianças, nós temos que ter a capacidade de conseguir transmitir aquilo que queremos que eles aprendam. Acima de tudo isso. E só conseguimos o transmitir ou pelas palavras ou pelas nossas ações. Como isto é um jogo coletivo e é um jogo de futebol, ou seja, só conseguimos transmitir mais pelas nossas palavras e por aquilo que nós queremos que os jogadores façam e que as equipas façam. E nesse sentido nós temos que ter essa capacidade de comunicação, e o João tem. Mas só para terminar esta questão sobre o João, eu acho que o João vai conseguir chegar ao futebol profissional, porque ele
tem um conjunto de... Faz-me lembrar muito daquilo que foi o meu percurso inicialmente quando estava ligado ao Lusitano e ao Juventude, ou seja, esta capacidade que ele tem de ser competente naquilo que está a fazer diariamente, como ele frisou isso, e bem, por isso acredito que mais cedo ou mais tarde vai aparecer o convite para ele poder chegar a um patamar superior daquilo que está, que neste momento também já é um patamar muito significativo e importante. É isso mesmo, fazemos todos votos Luís, por isso. para mim, Não estou a tentar aqui a vender ninguém, hein? Atenção. Era eu gostava, se me permitem, desculpem estar a interromper, agradecer as palavras do professor e não estava toda à espera que o programa fosse derivar para esse tipo de questão de análise à minha pessoa. Não estava, quero que fique bem claro que não estava qualquer tipo de... Não, isto não de estava alguém programado. Isto combinado. confesso que isto não estava E até programado. porque não me sentiria bem se não, e não dizê-lo, agradecer as palavras do professor e dizer que ao Luís que prossigamos com a intervenção junto do professor, porque ele é que é o nosso convidado, Claro que sim. ele é que é o nosso camisola 10 e a nossa estrela. Não, isto foi só um exemplo, João. Foi só um exemplo e pegámos bem no teu exemplo para o nosso convidado também dar a sua opinião neste teu belo exemplo na questão do nosso Rodolfo. Foi só para dar aqui este exemplo. Passando então ao nosso tema, que é a metodologia do treino. Nesta minha próxima questão, Óscar, o treino de força, falando do treino de força no futebol ou de outra qualquer modalidade, o treino está sempre com essa característica, a força, é cada vez mais importante dentro de qualquer equipa. Como é que devem fazê-lo? O que é que recomenda às equipas o treino de força? Isto seja em qualquer modalidade, seja no futebol, ou seja no hóquei, ou no futsal, o treino de força. O que é que recomenda e como é que devem fazê-lo? Olha, eu acredito, ao contrário daquilo que são algumas tendências, algumas metodologias, eu acredito muito que o treino de força seja a base de todo o processo. Existem diversos atores que defendem muito que o trabalho de resistência deve ser a base para as outras capacidades. Eu defendo ao contrário, ou seja, eu defendo que o trabalho da força deve ser a base para as outras capacidades, força, resistência e força para velocidade. E a partir desse momento, ou seja, a partir do momento que eu acredito nesta capacidade, eu acho que ela deve estar presente diariamente naquilo que é o nosso contexto de treino. Seja de uma forma mais complementar específica, ou seja, preparar os jogadores para o treino que o meu treinador vai desenvolver na sessão, seja de uma forma mais complementar individual, ou seja, de uma forma mais preventiva, ou então potenciar certas capacidades que eu já falei há pouco. E é neste contexto que eu olho aquilo que é a capacidade da força num contexto de treino no futebol. Numa primeira parte integrada naquilo que é o processo de treino e preparar os jogadores para treinar, onde o trabalho da força vai estar presente, ou numa outra dimensão, num contexto mais individual, em que nós intervirmos sobre aquilo que são algumas capacidades que os jogadores têm que melhorar, seja em aspectos mais preventivos ou desequilíbrios musculares, seja à luz daquilo que são as capacidades motoras. Depois, se nós olharmos para aquilo que é a força, nós podemos aqui de forma mais específica, digamos assim, ou mais entrando mais em profundidade daquilo que é a força, nós temos o trabalho de força reativa, que é fundamental naquilo que é o nosso processo, nomeadamente em alguns dias específicos da semana, daquilo que é o trabalho de saque para força explosiva com transformação, em que também o desenvolvemos, e depois daquilo que é o trabalho de força resistente, nomeadamente incidindo sobre o trabalho de aceleração e desaceleração, que é um dos aspectos fundamentais e está inerente àquilo que é o rendimento dos jogadores em jogo. Por isso, quando me fala da capacidade de força, você fala-me daquilo que é um dos aspectos mais importantes da minha intervenção, porque a força para mim está presente em tudo. É isso mesmo. Falando agora da prevenção de lesões, tem aqui também estas... Sim. Logicamente, Luís, eu neste contexto da força, e quando o Luís estava-me a falar de outras modalidades, eu falo mais num contexto de desportos coletivos, ok? E nesta dimensão de desportos coletivos, o meu conceito de trabalho da força é inerente às outras modalidades coletivas. Sim, Ou seja, nas outras... a maneira como Sim, a minha questão foi no geral, no futebol e para as restantes modalidades coletivas e não individuais. Ok. Passando à prevenção das lesões, também é um tema importante, é uma pergunta importante esta, que exercícios devem fazer
para a prevenção das mesmas, para prevenir essas mesmas lesões? Que exercícios, no seu ver? Eu considero esta pergunta pouco depende muito... muito Não, isto depende muito, ou seja, eu não lhe consigo estar a dizer em concreto se isso é que devemos fazer ou não, ou seja, a maneira como nós olhamos isto de uma forma muito clara, ou seja, temos a dimensão coletiva e a dimensão individual. Se nós olharmos aquilo que é a dimensão individual, nós vamos realizar alguns testes de avaliação com os jogadores, testes preventivos, em que conseguimos determinar aquilo que são as debilidades ou os desequilíbrios musculares que os jogadores têm e, a partir desse momento, definir um programa próprio e específico para colmatar estes desequilíbrios. Logicamente, olhamos aquilo que são os músculos mais solicitados ou aquilo que são os músculos inerentes ao seu rendimento, nomeadamente do treino inferior, onde estamos a falar mais dos isquiotibiais, ou estamos a falar dos adutores, ou até dos quadríceps. Pronto, isto depois depende daquilo que são os resultados das avaliações que fazemos. Logicamente que a nossa incidência sobre esse trabalho mais preventivo é sobre o trabalho isométrico ou sobre o trabalho excêntrico, para entrarmos mais em contexto, em especificidade. Numa dimensão mais coletiva, a nossa forma de olhar para o trabalho preventivo, o trabalho complementar, será a preparação dos jogadores para o treino. E está muito relacionado com aquilo que é o regime que o treinador quer trabalhar para aquele dia. Imagine, se o meu treinador quer trabalhar em regime de força, em contexto técnico-tático, que é sempre este contexto, ou seja, a dominante será sempre preparar as equipas para aquilo que é a nossa forma de jogar e perante aquilo que são os adversários que nós vamos apanhar. Logicamente que o meu trabalho complementar coletivo de preparação dos jogadores para a sessão está direcionado com exercícios para o trabalho da força, onde logicamente aqui o trabalho excêntrico é um trabalho fundamental, mas mais em contexto coletivo e mais da preparação nos movimentos específicos que eles vão fazer depois no treino. Por isso nós olhamos sempre aqui em duas dimensões, numa dimensão mais coletiva e numa dimensão individual, em que o trabalho aqui depois é ramificado e é feito de forma diferente. Falando agora para esta pergunta mais direta, para os jogadores da Primeira Liga que vão retomar agora o campeonato, o que é que devem fazer para prevenir essas lesões, visto que na Alemanha já ficaram na primeira jornada, nesta retoma, já 7 ou 8 jogadores lesionados, não é? Já é um bom exemplo este. O que é que nós portugueses temos que prevenir antes de acontecer? Olha, hoje por acaso tive o convite de TSF para estar a falar um pouco em direto sobre essas questões, onde eles me falavam, onde eles estavam-me a colocar exatamente as palavras. Essa questão, sim. A pergunta que o Luís estava-me a fazer. Eu acho que, na minha opinião, antes disto tudo, esclarecer, fala-se muito da lesão do Marcano, do João Félix, do Ibrahimovic, ou seja, o aparecimento da lesão é multifactorial, ou seja, nós dizermos que o Marcano, por exemplo, se lesionou por causa do confinamento, acho que isto é demasiado redutor. E nós não conseguimos, ninguém pode dizer que esta foi a razão. Depois também é importante separar aquilo que são lesões de contacto, ou seja, de traumatismo, que é muito difícil de controlar, porque pode acontecer a qualquer momento e a qualquer hora, do que aquilo que são as outras lesões de não contacto, aí nós temos aí uma predominância maior. Isto para dizer o quê? Em comparação com aquilo que são as duas realidades, e agora falo isso também, desculpa, Oscar, desculpa, isso também implica o treino que eles tiveram, no caso do Marcano, implica também o treino que tiveram até lá, não é? Ou seja, se calhar tiveram treinos, mas se calhar não foi o suficiente, não? Não, eu vou... Eu não quero estar muito a individualizar, porque, sim, claro. porque eu não consigo dizer que o jogador A ou B ou C se lesionou por causa disso. O que eu lhe vou comentar são algumas diretrizes, orientações, digamos assim, alguns trabalhos que estão devidamente comprovados sobre alguns cuidados que os atletas devem ter e as equipas devem adotar neste processo. Acima de tudo isso. O que é que isto nos quer dizer? Durante o período de confinamento, ultrapassou as 5, 6 semanas, e está comprovado que a partir desse número de semanas existe claramente um decréscimo das capacidades e dos sistemas que influenciam as capacidades dos jogadores, nomeadamente da força, da resistência e da velocidade. Para que os jogadores retomem estes índices, nós apontamos para 3, 4 semanas de trabalho. O que é que nós assistimos na Alemanha? Ou seja, assistimos a um período individual
à volta das 2 semanas de trabalho, depois a um período coletivo em que depois o regresso à competição foi muito mais rápido daquilo que está a acontecer em Portugal, ou daquilo que vai acontecer em Portugal. Logicamente, se nós temos menos tempo de preparação, seja individual, seja depois coletivo, o risco que nós estamos a correr é maior. Porque depois a exigência da competição é enorme e aí podemos estar mais suscetíveis a lesões. O que é que está a acontecer em Portugal? Ou seja, em Portugal as equipas tiveram 2 semanas de trabalho individual e agora vão para a 3ª semana, ou seja, vão ter 3 semanas de trabalho coletivo até chegar à primeira jornada do reinício do campeonato. O que é que os estudos nos dizem também? Que quanto mais tempo as equipas têm de pré-temporada, menos lesões vão ter no período competitivo. Isso também são dados que estão devidamente provados e com diversos estudos publicados. O que nos levanta aqui também a questão da seguinte forma, ou seja, se as equipas em Portugal tiveram mais tempo de preparação, é provável e é natural que exista também menos lesões quando as equipas começarem a competir. Onde é que isto pode começar a ficar mais complicado de gerir, digamos assim? É quando entramos em períodos de densidade competitiva elevada. Ou seja, quando começamos a jogar de 3 a 4 dias de forma consecutiva, não tem dúvidas nenhumas que o índice de lesões que podem estar sujeitos os jogadores vai ser maior. Porque os jogadores lesionam-se com maior frequência em competição em comparação com aquilo que é o seu processo de treino. Por isso é natural que a partir do momento que nós começamos a jogar mais vezes em menos tempo, as lesões começam a aparecer com uma maior frequência. Mas quanto mais tempo as equipas têm de preparação, melhor os jogadores também vão estar a dar resposta a essa própria densidade competitiva já elevada. Sem dúvida. Passando agora a falar de outra questão também que é importante dos jogadores, a alimentação. Quanto à alimentação, que cuidados devem ter os jogadores? É recomendável também a ação de um nutricionista? Na sua opinião? Não, totalmente. Ou seja, ainda bem que o Luís coloca essa questão. Cada vez mais, desculpa, Oscar, cada vez mais têm que ser acompanhados, certo? A maneira como nós olhamos o treino e a experiência que temos tido nos últimos profissionais é uma intervenção muito holística. Ou seja, nós, por exemplo, nesta última experiência do Cruz Azul, nós tínhamos um nutricionista connosco diariamente, em que o seu processo de periodização da nutrição, a sua periodização alimentar é igual à nossa periodização daquilo que é o desenvolvimento das capacidades motoras ou técnico-tática. Ou seja, os jogadores, por cada um dos dias, tinha a sua dieta em termos individuais e tinha aquilo que devem ingerir de acordo também com aquilo que é o seu gasto calórico. E isto é algo que também deve ser visto pelos clubes como uma das ferramentas fundamentais e deve ser também valorizado e deve ser também sustentado para que os nutricionistas possam desenvolver o seu trabalho nos clubes, não só em termos de dieta, mas também em termos de hidratação, porque é algo que é fundamental. E ainda mais quando nós vamos entrar num período de densidade competitiva no verão, ou seja, também é algo novo, ou seja, vamos entrar em jogos em que a temperatura vai estar completamente diferente daquilo que é, por exemplo, competir no inverno, em que esta dimensão da recuperação, da hidratação, da alimentação é fundamental. Por isso, eu considero muito importante que as equipas se possam complementar com estas pessoas, para que os jogadores também possam estar devidamente acompanhados numa das áreas fundamentais do rendimento, que é a qualidade da sua alimentação. E onde também vai haver mais desgaste, não é? Com o calor, nós, com o esforço, vamos ter mais desgaste também, não é? Sim, isso também está tudo associado, correto? Exatamente, por isso é que esta visão holística é muito importante, ou seja, eu não posso dar só importância àquilo que são as minhas ideias, aquilo que é o meu modelo de jogo, se os meus jogadores não estiverem aptos fisicamente a dar resposta àquilo que é essa exigência. E para o meu jogador estar apto a dar resposta a essa exigência técnico-tática, tem que estar bem emocionalmente, tem que estar bem fisicamente, ou seja, existem aqui os diversos fatores de rendimento estão totalmente associados e todos eles convergem para aquilo que é, digamos assim, o rendimento ótimo do jogador. Por isso é que eu acho que a visão holística que os treinadores devem ter é cada vez mais importante, em que estas áreas da performance e do rendimento devem estar devidamente valorizadas no clube
e valorizados em relação à sua intervenção individual e coletiva naquilo que são as equipas. Muito bem, agora passando ao João. João, agora é contigo. Obrigado, Luís. Professor, entrando agora aqui numa área diferente, entrando aqui no percurso académico enquanto docente, e aproveitando essa sua experiência, ao nível daquilo que foi o contacto com a investigação realizada, que era ao nível do treino do jogo, na Universidade, Faculdade de Universidade Humana e não só, como é que perspectiva que seja a evolução do treino a nível metodológico? Olha, essa questão é extremamente interessante, João, porque o que nós queremos é tentar ver um bocadinho à frente daquilo que é o jogo atual. O que é que nos tem vindo a dizer o jogo? O jogo tem-nos vindo a dizer que as ações de alta intensidade, nomeadamente relacionadas com as variáveis de distância de alta intensidade e número de sprints e velocidade máxima, têm vindo a subir. E eu acredito que estas dimensões, ou seja, é que estas variáveis no diz respeito à intensidade, possam vir também a aumentar ainda ligeiramente nos próximos anos, em detrimento daquilo que são as variáveis mais volume, nomeadamente a distância total percorrida. Isto, logicamente, vai influenciar aquilo que é o nosso treino, ou seja, se o jogo está mais intenso, está mais exigente em termos daquilo que são as ações dos jogadores, logicamente, em termos técnico-táticos, o jogador tem que ter uma capacidade muito mais rápida de dar resposta a esta própria exigência, ou seja, o número de contacto que ele tem com a bola, o número de vezes que ele toma decisões vai ser também maior e, logicamente, aqueles que conseguirem tomar umas melhores decisões são aqueles que depois vão ter mais sucesso em relação àquilo que é a concretização das suas intenções. E eu acho que o treino vai muito concorrer para estas vertentes, ou seja, vai ser um treino, vai ser um jogo cada vez mais decisório em relação à sua importância, cada vez mais rápido naquilo que é o tempo de ação, percepção e tomada de decisão dos jogadores quando têm a bola e quando têm que decidir em relação àquilo que é as suas ações. E logicamente que isto nos irá influenciar muito como treinadores naquilo que é o nosso planeamento semanal, porque as nossas sessões, os nossos exercícios, que são os meios para conseguir lá chegar, tem que respeitar esta própria evolução do treino. Ok? Por isso eu acho que o treino vai muito neste sentido. Não sei se estão-me a ouvir. Estou? Sim. Ah, ok. Entra um bocadinho naquilo que foi a resposta, ou seja, aquilo que é a nossa tarefa com base no exercício de treino ao nível do processo de treino e na sua dinamização. Enquadrando isto naquilo que foi as suas funções no México e não só, para o desenvolvimento da sua tarefa ao nível do controle do treino, no que respeita ao software e hardware, o que é que neste momento para si é indispensável? Naquilo que são as minhas tarefas, ou seja, se eu estou mais ligado àquilo que é a dimensão física, eu logicamente procuro qualificar aquilo que é a nossa intervenção como equipa técnica. O que é que nós achamos importantes na área do controle de treino? Em termos coletivos, aquilo que é a quantificação da carga de treino, seja da carga interna ou da carga externa, ou o ideal é termos as duas, para conseguir depois comparar a todos estes dados, para que possa dar este feedback ao meu treinador. Para eu conseguir ter estas informações, tenho que procurar um conjunto de instrumentos, onde logicamente aqui o GPS nos ajuda muito naquilo que é esta carga externa do treino e conseguir ter estes dados para dar este feedback ao meu treinador e que ele possa, dia após dia, no microciclo, tomar as melhores decisões. Acima de tudo, é isto. Depois, em termos individuais, o que eu acho muito importante, aquilo que é a minha área de intervenção, é garantir um conjunto de ferramentas que me consiga quantificar e consiga ter informação individual dos jogadores no que diz respeito ao seu processo de recuperação e naquilo que é o seu trabalho na prevenção de lesões. Ou seja, naquilo que é a nossa capacidade de conseguir prevenir o jogador para que ele possa estar apto àquilo que é a exigência do treinador, não só em treino, mas também em jogo, e não se lesionar. E eu acho que isso é fundamental. Nesta parte, o que nós temos vindo a utilizar muito, por exemplo, avaliações bioquímicas, utilizámos no Cruz Azul, utilizámos aquilo que era a termografia,
que era uma das novos instrumentos que nós tínhamos vindo a utilizar, que não utilizámos nos clubes, e que nos dão um conjunto de informações muito interessantes, do que é depois combinar um conjunto de dados que é fundamental, ou seja, não chega só termos um dado. Eu acho que é extremamente importante nós conseguirmos combinar um conjunto de dados e termos depois a experiência e a sensibilidade para depois possamos tomar as decisões de acordo com aquilo que nós estamos a analisar e a avaliar. Mas ao falar um pouco de software e de instrumentos importantes para aquilo que é o meu trabalho, eu dividia isto em duas áreas. Aquilo que é o aspecto mais coletivo de predizer aquilo que é a carga de treino e conseguir depois tomar algumas decisões, e aquilo que é o aspecto mais individual, naquilo que é a recuperação, análise e avaliação dos jogadores para que eles possam estar aptos a dar resposta em termos daquilo que é a competição. João, não sei se me permites só fazer aqui uma questão dentro da tua questão, até porque a minha questão é muito parecida à tua, e para também fechar esse meu bloco e não perdermos mais tempo, fazer aqui uma questão, professor. Falámos aí da análise individual, da quantificação da carga interna e externa. Coloco-lhe aqui a questão, você falou aí de alguns métodos que são um bocadinho mais dispendiosos, ou seja, que nem todos os clubes têm acesso a esses métodos. Eu pergunto se utiliza também como ferramenta os questionários, o caso da PSE, ou também do questionário de bem-estar, do wellness. Sim, nós conseguimos também utilizar e temos vindo a utilizar esses questionários também. Logicamente que depois está de acordo também com as condições que tu vais ter no próprio clube. Mas, por exemplo, o questionário de bem-estar, hoje em dia, com as plataformas que existem, nós conseguimos facilmente adaptar à nossa realidade em contexto for, seja do futebol distrital, seja do futsal, seja em qualquer contexto que tu queiras fazer, o podes fazer. A PSA, porque estamos naquilo que é a relação próxima com o jogador, e podemos também o fazer a seguir a sessão de treino. Ou seja, existe aqui muitas ferramentas que nós conseguimos adaptar àquilo que é a nossa realidade, independentemente das condições que nós temos. Logicamente, se nós conseguimos evoluir e conseguimos dispor de um conjunto de ferramentas que nos consiga chegar a estes dados o mais cedo possível e com o melhor tratamento possível, melhor. E depois, daquilo que é a nossa atividade, daquilo que é a capacidade do clube de fornecer essa ferramenta e nós podermos a utilizar. Mas eu acho que estes dados são fundamentais e nós temos vindo a utilizar, porque estes dados sustentam muito aquilo que é a análise da carga de treino que nós vamos ter, ou dos dados que nós vamos ter, utilizando outros softwares. Ou seja, por isso é que é fundamental nós irmos coabitando um conjunto de dados, não só daquilo que é a percepção do jogador, também aquilo que é a nossa experiência e a nossa sensibilidade, e também aquilo que são os dados que os softwares nos dão, para podermos depois ter esta trilogia, digamos assim, e poder tomar as melhores decisões. Obrigado. Professor, para finalizar este bloco de questões, entramos agora numa área diferente no que respeita àquilo que foi a sua experiência enquanto coordenador. Sim. No que respeita, e enquadrando aqui a questão no âmbito da coordenação técnica, que teve a oportunidade de fazer na Associação de Futebol de Évora. Não sei se o professor está-nos a ouvir. Sim? Sim, professor? Estou a ouvir. Sim, agora ok, sim. Estou a ouvir, João. A questão era direcionada no âmbito da coordenação técnica, como teve a oportunidade de ter essa experiência, nomeadamente na Associação de Futebol de Évora, mas eu não queria que direcionasse muito aquilo que fosse a sua resposta na Associação de Futebol de Évora, num âmbito mais geral. O que é que acha imprescindível no e para o exercício desta função de coordenador técnico no âmbito associativo? Olha, João, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ser coordenador técnico foi em 2005. E depois, o segundo momento que eu tive foi em 2013, 2014, salvo 2014. E tanto numa primeira experiência como na segunda experiência, a minha visão sobre o processo de coordenação técnica manteve-se. Eu acho que a nossa intervenção na coordenação técnica de uma associação, ou até se olharmos naquilo que é um trabalho de diretor técnico nacional, tem que ser uma intervenção mais no seu todo.
E o que é no seu todo? Ou seja, tem de ser nas mais diversas áreas daquilo que é a intervenção de uma associação. Eu acho que ser coordenador técnico é um mundo de trabalho, ou seja, que nós temos ali um mundo pela frente que podemos desenvolver trabalho e podemos qualificar aquilo que é a nossa intervenção nas mais diversas áreas, como pode ser algo muito redutor. Depende muito daquilo depois que é a sensibilidade das pessoas e aquilo também que a tua direção te permite fazer e aquilo que os clubes aceitam que tu faças. É muito aqui. Logicamente, nós em Évora tivemos aqui um processo feliz daquilo que foi a coordenação técnica, porque tivemos por parte dos clubes uma aceitação enorme em relação àquilo que foi o nosso trabalho e as nossas propostas. E eu, quando falo nestas propostas, e quando estamos a falar de uma dimensão, de uma instituição, e olho muito aquilo que é o seu plano estratégico. E o plano estratégico que nós delineámos na altura sustentava muito diversas áreas. A área da formação, em que, quando falo da área da formação, falo desde dirigentes a treinadores, a jogadores, a árbitros, logicamente. Aquilo que é a área da massificação da modalidade. Quando falo da área da massificação da modalidade, ou seja, o futebol tem que chegar dos 8 aos 80. Ou seja, tem que ser transversal às diversas áreas às áreas de idade, digamos assim. Tem que chegar desde os petizes até aos veteranos. É assim como eu olho a parte da massificação. Tem que chegar àquilo que é a nossa qualificação de intervenção, ou seja, nós temos que ser os primeiros a qualificar a nossa intervenção. Ou seja, naquilo que é o trabalho de base de uma associação, organização de jogos, horários, as equipas de arbitragem, ou seja, isso é algo de base, os serviços administrativos, isso é algo de base que não pode falhar. E depois é aquilo que é a promoção e a divulgação do seu produto. Desde projetos, desde, por exemplo, como acontece em Évora com a AFTV, desde aquilo que é vender a sua marca. Ou seja, estas são as áreas claras que nós temos que intervir, ou seja, de uma forma muito mais global, intervindo nas mais diversas áreas, com os mais diversos agentes e também envolvendo os clubes. Eu acho que o envolvimento dos clubes nisto é fundamental. E para vos dizer o quê? Por exemplo, nós iniciámos o processo da Gala de Futebol em 2007. Aí 2007, 2008 foi o nosso primeiro momento da Gala de Futebol. A maior satisfação que me dá são os próprios clubes a organizarem a sua gala. Ou seja, a maneira como nós temos esta capacidade de poder influenciar os clubes a terem as suas próprias dinâmicas, a ter os seus próprios projetos, eu acho que isto é fundamental. Nós, em 2014, apresentámos um plano estratégico. A maior satisfação que nos pode dar é que cada clube tenha o seu próprio plano estratégico, com a sua visão, com a sua missão, com os seus vetores, com as suas áreas de intervenção. E eu acho que isto é que é um papel de uma verdadeira associação ou federação, ou seja, é poder influenciar os seus sócios para uma intervenção qualificada. Logicamente, para nós podermos dar essa intervenção qualificada, temos de estar devidamente fundamentados e conhecedores do fenómeno. E isso é outro dos desafios que nós temos como técnicos nessa área, é estarmos conscientes daquilo que é o fenómeno desportivo do futebol e como é que nós devemos intervir nesta área. E aí só indo buscando o conhecimento e olhando aquilo que são outras intervenções noutras áreas, de outras modalidades e também noutros países, para podermos estar devidamente sustentados em relação àquilo que é a nossa intervenção. Obrigado, professor. Passamos agora ao Rodolfo. Rodolfo. Sim, antes de passar ao Rodolfo, só lembrar aqui aos nossos espectadores que podem deixar aqui as questões, as perguntas ao Oscar, para depois no final, antes do fecho do programa, colocarmos então essas questões dos nossos espectadores. Por isso, não se esqueçam, já temos aqui algumas e que ficaremos a aguardar ainda mais perguntas para o Oscar, sem exagerarem. Mas, Rodolfo, agora é contigo. Muito obrigado, Luís. Passando aqui também para o meu último bloco de questões e para finalizar também a minha intervenção enquanto questionante, dizer que vamos passar agora por umas questões mais específicas naquilo que foi as suas experiências relativamente, por exemplo, no México. Que diferenças, que alterações culturais se deparou quando a equipa técnica chegou ao México
Visto isto que, na minha opinião, estas alterações culturais que nos deparamos são tão ou mais importantes como outro tipo de alterações, como composições de plantel, como muitas das vezes qualidade de componente de trabalho e instalações e tudo mais. Gostaria que o professor nos pudesse dar aqui algumas luzes de qual foi, neste caso, o maior desafio naquilo que se deparou na alteração cultural entre México e as diferenças que se depararam. Não, foi extremamente interessante porque aquilo, a nossa visão do treino e a maneira como nós olhamos para o treino, nomeadamente aquilo que são os treinadores portugueses, é totalmente distinta da maneira como os treinadores mexicanos olham para o processo de treino. Isto não quer dizer que a nossa é melhor ou pior, não é isso que está em causa, ou seja, cada uma delas tem as suas mais-valias e tem as suas valências, está muito mais relacionado com aquilo que é a nossa identidade e com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que é o desenvolvimento individual e coletivo das nossas equipas. Isto porquê? Porque a visão dos treinadores mexicanos, logicamente, que depois influenciam os jogadores, em que a maior parte dos treinadores dos clubes mexicanos eram mexicanos e adotavam estas metodologias, eram muito naquilo que é a divisão dos fatores, ou seja, havia muito período ainda preparatório, digamos assim, preparatório geral, em que as equipas iam muito para um processo de pré-temporada para a praia, para as montanhas, ou seja, havia muito aquilo que é a divisão dos fatores de rendimento, e nós entramos num clube em que nós tentámos implementar aquilo que é a nossa metodologia. Logicamente que no início há sempre aquilo que é, por mais que tu possas sustentar com informação daquilo que é o nosso trabalho e que trabalhando de acordo com a nossa forma de jogar, nós conseguimos ir desenvolvendo aquilo que é as nossas capacidades e que a equipa pode atingir patamares de rendimento iguais àquelas que outras metodologias o fazem. Logicamente que existe por parte dos jogadores alguma desconfiança e é natural, ou seja, e nós vivemos muito isso no nosso primeiro momento e na nossa primeira experiência. Logicamente que à medida com as vivências que nós vamos tendo e com os resultados que nós vamos obtendo, logicamente que esta desconfiança vai sendo cada vez menor e nós vamos ganhando aquilo que é a confiança no nosso trabalho e na nossa metodologia. E lembro perfeitamente que no Santos Laguna isto acontecia de forma muito bem vincada, ou seja, os jogadores estavam um pouco desconfiados deste processo de treino, ou seja, diziam-nos nós à quinta jornada, ou à sexta jornada, ou à 10ª jornada vamos cair fisicamente, não vamos aguentar aquilo que são a exigência dos jogos, não fizemos uma pré-temporada à antiga, digamos assim, ou como eles estavam habituados, em que a dimensão física é muito bem vincada, em que o papel do preparador físico é muito importante e é fundamental. Ou seja, e nós fomos introduzindo aquilo que era a nossa metodologia e fomos alimentando em relação àquilo que era o nosso conceito e o nosso saber. Felizmente as coisas correram bem, ou seja, eles foram aceitando e foram-nos dando o benefício da dúvida, os resultados foram aparecendo e nós fomos conseguindo, indo levando aquilo que é a água ao nosso moinho. Logicamente o que eu acho e que eu acho que isto marca aqui um pouco a diferença daquilo que é o treinador português, é a nossa capacidade de nos adaptar. Logicamente que há coisas que nós não aplicamos, porque está muito relacionado com a nossa identidade, mas há situações que eu acho que o treinador deve ter a capacidade de gerir e poder ser flexível em relação a algumas medidas e algumas estratégias. E foi aquilo que nós fizemos, ou seja, nós fomos a pouco e pouco introduzindo aquilo que era a nossa identidade, a nossa metodologia, mas também fomos cedendo em algumas coisas daquilo que era algumas culturas que eles possam ter, algumas rotinas que os jogadores possam ter, e é neste casamento entre as duas realidades, entre os dois contextos, que eu acho que está a base do sucesso do treinador quando vai trabalhar para o estrangeiro. E eu defendo muito isto, ou seja, terem esta capacidade de adaptação e poder também gerir esta própria intervenção em relação àquilo que é as nossas rotinas e a nossa identidade, perante aquilo que é o contexto que nós vamos intervir e aquilo que também são as rotinas do clube e dos próprios jogadores, e é neste casamento que está o sucesso. Muito bem, em jeito de comentário dizer também que, na minha humilde opinião, às vezes é muito mais importante esta questão de conseguirmos adaptar àquilo que é também o jogador em relação ao contexto que estamos a viajar, neste caso que estamos
a aceitar o convite, muito mais do que outras características, digamos assim, de implementação do modelo de jogo e tudo mais. Primeiro, devemos cativar o jogador, fazer com que o jogador acredite naquilo que nós estamos a passar, porque não vale de nada chegarmos lá cheio de vontade de mudar tudo, mas não termos a confiança do jogador para implementar. A minha última questão é em jeito também de comentário, para o professor também dar a sua opinião sobre isto, em relação ao jogador em si, se acha que o jogador latino-americano é um jogador, como dizem, conhecido pela sua competitividade, muitas das vezes extrema, e até que ponto, o professor já entrou um bocadinho nisso, mas até que ponto é que a equipa técnica teve que ajustar ou moldar o exercício de treino devido a essa competitividade extrema, como é estereótipo desse jogador latino-americano. E por último, questionar para o professor qual é que foi a maior dificuldade enquanto equipa técnica que se depararam quando chegaram à realidade de México. Não sei se me fiz entender nestas duas questões. Sim. Pronto. Em relação àquilo que é o jogador mexicano e no respeito à sua competitividade que o Rodolfo referiu, eles são competitivos, são tecnicamente muito evoluídos, mas são muito respeituosos uns com os outros. Ou seja, eu não tive no processo que tive no Santos Laguna foram quase 2 anos e depois no Cruz Azul foram mais 2 anos. Eu não me lembro de ter tido uma picardia num treino em que os jogadores pudessem se envolver com comportamentos fora da tarefa. Ou seja, não me lembro disto ter acontecido. Ok? Ou seja, eles têm o que às vezes também, sinceramente, às vezes nem sempre é positivo, porque eles também têm esta própria característica em termos culturais, ou seja, gostam de ser mandados, cumprem muito com aquilo que são as regras do treinador e o pedido do treinador, ou seja, e têm pouco esta capacidade de liderança e de caráter para depois impor algumas coisas. Isso era um dos pontos que eu queria frisar. Depois tem o outro lado, ou seja, são extremamente profissionais, cumprem com aquilo que é as regras estabelecidas, os processos de recuperação, trabalho preventivo, ou seja, são jogadores que facilmente nós conseguimos influenciar para o trabalho a desenvolver, ou seja, têm estas características que eu gosto do jogador mexicano. Um dos aspectos que talvez seja menos positivo e que nós temos que trabalhar muito com eles são aspectos relacionados com ordem tática. Ou seja, para além deste aspecto mais da liderança e do caráter de terem que se assumir, é aspectos mais de organização coletiva, em que têm depois alguma dificuldade não só naquilo que é o conhecimento do jogo e depois da maneira como se organizam com e sem bola. E às vezes os minutos finais dos jogos são fatais e nós temos alguns casos em que de repente uma equipa está por cima do marcador e nos últimos 10 minutos sofre 2-3 gols e o marcador vira-se para o outro lado. Isso acontece com alguma frequência. Nas maiores dificuldades que nós sentimos, isso era outra questão, não era, Rodolfo? Era as dificuldades que nós sentimos como equipa técnica. Exatamente, sim. Não, sinceramente, o processo de adaptação ao futebol mexicano para nós foi pacífico, ou seja, nós não tivemos assim uma grande dificuldade maior em relação àquilo que era a nossa intervenção e até eu passar a mensagem. O que nós sentimos, se calhar, de alguma adaptação foi, se calhar, no período pré-competitivo, tendo em conta, por exemplo, nós estávamos numa região em que no verão estamos a falar de 50 graus, normalmente, em que nós aí tivemos que reestruturar um pouco aquilo que era o nosso processo de treino no período pré-competitivo. Nós trabalhávamos 2 vezes por dia e começávamos a trabalhar às 7 da manhã e depois às 10 da manhã, ou seja, fazíamos quase 2 treinos, mas do período da manhã. Não fazíamos treinos do período da tarde para fugir um pouco esta hora do calor e para que os jogadores pudessem estar com as famílias e pudessem descansar e tivessem o seu período de recuperação em casa. Isso foi claramente, se calhar, o grande desafio que tivemos naquilo que era a nossa planeamento e priorização do treino no período pré-competitivo. Foi adotar os horários tendo em conta questões mais climáticas que nós não encontrávamos em Portugal, por exemplo. Mas isso foi um processo de adaptação e também de flexibilidade. Agora, de grande dificuldade, não sentimos assim uma grande dificuldade.
Logicamente que esta questão tática de compreensão do jogo mais coletivo, a adaptação dos comportamentos coletivos nos vários momentos do jogo, o processo ofensivo, o processo defensivo, nos momentos de transição, logicamente que isto leva algum tempo a ser construído e a conseguir passarmos esta mensagem, porque é onde claramente neste fator que o jogador mexicano tem mais dificuldade, tendo em conta aquilo que é o seu histórico de desenvolvimento e de metodologias adotadas pelos outros treinadores, mas em termos gerais não tivemos grandes dificuldades. Obrigado, professor. Luís, se me permites aqui só colocar mais uma questão, porque entronca Sim. nesta que o Rodolfo colocou. Professor, e de que forma a imprensa local, a imprensa escrita, a imprensa falada e também as equipas técnicas adversárias, como receberam uma equipa técnica portuguesa no seu campeonato e no seu contexto, nomeadamente o contexto mexicano? Isto até para podermos ter uma analogia com aquilo que acontece ou que aconteceu a curto prazo com Jorge Jesus no Brasil, para que quem está a ver também possa ter um tipo de enquadramento nesse sentido. Não foi muito diferente, ou seja, o fenómeno desportivo do futebol no México vende muito, ou seja, a partir do momento que são muitas pessoas e o fenómeno vende muito, logicamente nós temos associados às nossas equipas muitas cadeias de televisão, muitos jornais, etc. Por exemplo, no Cruz Azul, que é uma equipa grande no México, nós em média tínhamos por treino cerca de 60 a 70 pessoas ligadas à comunicação social, para vocês perceberem um pouco aquilo que é a dimensão. Logicamente que no início criam sempre algumas dúvidas, colocam sempre algumas questões. Esta questão da metodologia, de uma forma muito mais holística para eles, coloca sempre algumas dúvidas, ou seja, quando a equipa não rende, olham muito mais para o lado da dimensão física, porque o nosso conceito daquilo que é o desenvolvimento das capacidades é um pouco diferente que eles têm, ou que estão habituados a ver, por isso faz alguma confusão quando no período pré-competitivo nós não vamos fazer treinos à praia, não temos 3 treinos por dia, ou seja, isto levantou ali algumas dúvidas, que logicamente que estas dúvidas tornam-se mais ruidosas ou com menos ruído, dependendo daquilo que são os nossos resultados. Se nós formos conseguindo ganhar, estabelecendo com os objetivos que temos para as equipas, logicamente que este ruído não se faz sentir, e nós vamos prosseguindo aquilo que é o nosso caminho, aquilo que é a nossa identidade. Logicamente, quando os resultados não são de acordo com aquilo que é os objetivos que nós queremos, logicamente que vai-se levantando estas questões. Mas isso não é diferente dos outros sítios. Agora, o que nós sentimos diferente é a dimensão do fenómeno, ou seja, é muito maior lá do que em Portugal, em todos os níveis. E aí, logicamente, nós temos de estar preparados para o enfrentar e para viver com ele, ao fim e ao cabo é isso. Obrigado, Luís. João, podes continuar que eu vou deixar as minhas perguntas mesmo depois para o fim. Antes disso ainda vou colocar aqui as perguntas dos nossos espectadores, por isso podes continuar com as tuas últimas perguntas. Ok, é mesmo a última questão. Professor, fazendo aqui, como é agora um termo muito utilizado na televisão portuguesa, um rewind, um regresso ao passado, com o conhecimento atual, o que não deixaria de controlar sem recurso a tecnologias. Aquilo que é a percepção dos jogadores. Desenvolva. Eu acho que, ou seja, nós temos sempre duas áreas, digamos assim. Temos aquilo que é a nossa percepção de treinadores em relação àquilo que é o treino e o desenvolvimento daquilo que são os exercícios, aquilo que nós queremos implementar em cada um dos dias e que tipo de adaptações é que essa exigência vai ter depois na resposta dos jogadores. E depois aquilo que é a percepção dos jogadores a esta exigência e ao desenvolvimento foi feito. Esta percepção, esta sensibilidade junto dos jogadores, o estar com eles, o perceber os efeitos que isto está a provocar, eu acho que isto é fundamental e eu não deixava cair isto. Seja através de RPE, seja através de questionários, seja através de um contacto informal, seja de qualquer das estratégias que nós podemos adotar. Ou seja, a percepção daquilo que é o sentimento do jogador, a opinião do jogador, aquilo que eles sentem sobre o processo que está a ser desenvolvido, eu acho que é fundamental. Por isso, se me dessem a escolher, eu não deixava cair aquilo que é a percepção do jogador.
Obrigado, professor. Vou ter a oportunidade depois de dizer algumas palavras finais, mas agora passarei a bola ao Luís para finalizar as suas questões e as dos nossos telespectadores. Muito bem, é isso mesmo, João. Passando então às perguntas dos nossos espectadores, em qual agradeço a vossa companhia aí desse lado, que estão a acompanhar o nosso programa desta terça-feira, o Camisola 10. Passando aqui à pergunta do Paulo Viola, o meu agradecimento pela sua participação aqui no nosso canal. Ele que nos envia os parabéns à AW Sports e ao excelente programa. Um painel de muita qualidade com o professor Oscar Tojo a emprestar o seu saber e saber fazer na área da metodologia do treino. Ele tem a sua questão como optimizador das capacidades físicas dos seus jogadores, como é que costuma preparar o seu microciclo a nível das cargas, tendo em conta um adversário que está na primeira classificação em comparação com outra que ocupa o último classificado. Abraço a todos, é a pergunta do Paulo Viola. Professor. Ok, um abraço também ao Paulo. Tive a oportunidade de o ver jogar algumas vezes aqui em Évora. Fui treinador também do seu irmão, do Luís Viola. Por isso, um abraço a ele e um abraço também a toda a família. É uma questão pertinente, mas é uma questão que nós não olhamos tanto da força, ou seja, olhar a equipa em termos classificativos e alterar aquilo que é a nossa metodologia ao longo do microciclo, por causa dessa questão classificativa da equipa. Não olhamos tanto dessa forma. Acho que, independentemente da classificação das equipas, nós devemos trabalhar da mesma forma a cada uma delas. E a maneira como nós distribuímos aquilo que é o nosso trabalho no microciclo normal, está muito relacionado com os dias que nós temos de preparação para o jogo. Se temos 4 ou 5 dias, nós começamos a trabalhar desde o dia menos 5, digamos assim, até ao menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e depois ter a competição. Logicamente, no dia menos 5, que é o dia mais afastado, nós normalmente aí não temos o grupo todo connosco, porque existem ainda alguns jogadores que vêm da competição e que necessitam de recuperar, por isso é ali um misto de menos 5 com um dia mais 2, digamos assim, mais 2 porque os jogadores ainda estão a recuperar, menos 5 para aqueles que não tiveram a jogar, e aí são sujeitos a uma carga de treino próxima daquilo que é o contexto da competição. A exigência da competição não tiveram a oportunidade de jogar. Depois entramos num dia menos 4, em que estamos mais afastados da competição e a nossa intenção no treino é aquilo que é o regime e a capacidade física. Eu queria criar dano muscular nos jogadores, ou seja, a criação do dano muscular aqui para nós nesse dia menos 4 é muito importante. Por isso desenvolvemos muito aquilo que é o trabalho de jogos reduzidos, o trabalho de aceleração, mudanças de direção, os saltos, os impactos, os esforços de alta intensidade, ou seja, trabalhamos muito esses aspectos sempre em contexto tático ou estratégico, otimizando aquilo que são as nossas capacidades em termos coletivos. Num dia menos 3, e tendo em conta aquilo que aconteceu no dia anterior, a nossa preocupação vai mais para um trabalho de resiliência, em que utilizamos espaços maiores, com maior dimensão, onde olhamos muito às variáveis de volume, de distância, volume do treino, duração do treino, ou seja, olhamos muito a este tipo de capacidades. Depois, naquilo que é o dia menos 2, aqui a nossa sensibilidade e aquilo que nos vai dizendo em termos evolutivos é que nós devemos desligar um pouco aquilo que é o processo de treino, ou seja, devemos claramente baixar um pouco aquilo que são as capacidades, entrar num regime de velocidade, mas baixar muito aquilo que é a nossa carga de treino, a nossa exigência de treino, tendo em conta aquilo que foi os 2 dias anteriores, e depois entramos no período menos 1, já num momento mais evolutivo, ou seja, preparando já para o jogo, em que podemos introduzir aqui já um pouco mais de carga em relação àquilo que foi o dia anterior, ou seja, isto é uma evolução microciclo que nós estamos a fazer e parece-me que nos faz mais sentido desta forma, para que os jogadores entrem em processo competitivo já com níveis de otimização ótimos, para que possam dar resposta àquilo que é a exigência do jogo em termos coletivos. Logicamente, aqui no dia menos 1, incidimos novamente sobre a velocidade do tempo de reação, ou seja, sobre aspectos mais relacionados com velocidade, que para nós são importantes, num contexto mais de organização coletiva e preparação estratégica para o jogo.
mas é desta forma que nós, ao longo da semana, preparamos a nossa equipa e estamos sensibilizados para o fazer desta forma, porque acreditamos muito desta forma de trabalhar. Muito bem, Oscar. Espero que o Paulo tenha ficado esclarecido com a sua resposta. Passando à outra pergunta do Miguel Bragança, o nosso obrigado pela sua participação também no nosso programa, o Camisola 10. Ele diz que a pergunta dele, se pensarmos num contexto semi-profissional, mas numa equipa que treina em regime profissional, como será o planeamento da pré-época? Deve aumentar-se o período de pré-época e fazer numa fase inicial um período mais individualizado e posteriormente dar carga mais alta, baixando já perto da competição para aquilo que será o padrão das cargas, ou deve-se começar logo desde o início com intensidade altas? Visto que muitas das equipas neste contexto, os jogadores são diferentes todas as épocas, pelo que as equipas técnicas não conseguem controlar os mesmos, nem ter uma base de dados de outras épocas desses mesmos jogadores. É a pergunta do Miguel Bragança. É uma pergunta extremamente pertinente do Miguel. Eu não percebi muito bem se ele estava a relacionar muito com este contexto que nós estamos a viver hoje em dia, com a questão do confinamento, ou seja, esta questão também vem-nos trazer para os clubes desta realidade, Segunda Liga, Campeonato Nacional, Campeonato Distrital, outro tipo de estratégias que eu acho que é importante os clubes poderem adotar. Só a título de exemplo, algumas equipas, noutros contextos, estão a definir de começar mais cedo com as equipas a trabalhar como fosse um campo de férias, digamos assim, com atividades muito menos exigentes, com uma forma de trabalhar um pouco diferente daquilo que é a preparação de uma equipa para a competição, para depois novamente dar férias aos jogadores, ou seja, dar novamente um período de férias, 2 semanas aos jogadores, e depois voltarem aí sim já com um processo muito mais direcionado que aquilo que é a preparação das equipas. Se nós olharmos para este segundo processo de preparação das equipas com algum trabalho de base feito antes, eu acho que aqui claramente a nossa vertente tem de estar muito mais relacionado com aquilo que é a intensidade, em detrimento daquilo que é o volume de trabalho. Ou seja, começar desde o primeiro momento a preparar as equipas para aquilo que é o nosso microciclo tipo, respeitando muito aquilo que é a intensidade e volume. E logicamente que à medida que vamos evoluindo no tempo e chegando mais próximo daquilo que é o nosso microciclo tipo, a intensidade deve aumentar e o volume deve baixar. Sim, Oscar, só dizendo aqui, ele escreve agora no comentário, diz que é nesse contexto que refere, sim. Pronto. Se nós olharmos a todo este processo mais longo, eu acho que as equipas devem aumentar o seu período pré-competitivo, ou seja, devem começar mais cedo, devem ter esta preocupação, porque também existem alguns dados que nos indicam muito isso, ou seja, equipas que começam mais cedo, com mais tempo de pré-temporada, têm depois um menor índice de lesões e os jogadores estão mais bem preparados para aquilo que é a exigência da competição, ou seja, devem começar mais cedo, com mais tempo de preparação. Essa é a minha sugestão. Tendo mais tempo de preparação, nós podemos ter uma primeira semana de melhor adaptação dos jogadores, ou através da estratégia dos testes físicos, ou através de uma priorização um pouco diferente da normal. Ou seja, eu acho que a primeira semana deve ter algum cuidado por parte dos treinadores para prepararem os jogadores para esta exigência, e depois, a partir dessa primeira semana e meia, nós começamos a desenvolver o trabalho com os nossos jogadores, tendo em base aquilo que é o nosso microciclo padrão, onde a relação de intensidade e volume, eu já falei há pouco, e deve ser considerada dessa forma. Muito bem. Permite só fazer uma Sim, chega claro, a essa questão. Primeiramente, dizer ao professor Oscar Tojo que não sei se está a par, mas o Miguel Bragança é preparador físico do Elétrico Futebol Clube, a equipa de futsal. E a questão terá com certeza a ver com aquilo que é também a forma de trabalhar dele. Mandar também aqui um abraço ao Miguel e agradecer-lhe a questão. Ok, Rodolfo. Sim, Oscar. Só para... Não sei se já tinha acabado o seu raciocínio.
Sim, eu não sabia que o Miguel estava ligado à componente do futsal. Parece-me que o futsal tem aqui algumas características um pouco diferentes daquilo que é o futebol, que devem ser levadas em linha de conta por parte do Miguel, mas em termos de base, em termos daquilo que é a sua preparação geral, eu acho que nós devemos muito bem sustentar este tipo de intervenção que eu vos falei há pouco e que sugeri em relação àquilo que podia ser a intervenção das equipas, ou seja, se nós tivermos muito tempo de paragem, como está a acontecer, nós temos que preparar as nossas equipas não para aquela pré-temporada tradicional das 4, 5 semanas, mas sim para uma pré-temporada um pouco ligeiramente maior, conseguir convencer os nossos dirigentes para que possam fazer este esforço, porque isto implica também mais custos às equipas, obrigatoriamente, encontrar neste período de pré-temporada um pouco mais longo um conjunto de estratégias que permita ir do jogador de menos para mais e possa entrar em processo de rendimento o mais cedo possível e nas melhores condições possíveis. Muito bem, não sei se o João ou o Rodolfo têm mais alguma questão a fazer ao Oscar, antes de entrar nas minhas duas últimas perguntas, João e Rodolfo. Não, já fechei, só queria depois finalizar com algum comentário final, depois, se fosse possível, de uma palavra de agradecimento. Sim, depois passamos para os agradecimentos finais, como habitual. Rodolfo, também nada a dizer? Alguma pergunta? Podes prosseguir, Luís. Muito bem, só passando às minhas últimas duas perguntas, Oscar, mais pessoalmente, estas duas a nível mais pessoais, estas duas últimas perguntas. No futebol, qual o seu próximo passo? Essa é Se uma é boa que questão quer que eu não lhe dizer, se é consigo. que quer dizer. Não, essa é uma boa questão que eu não lhe consigo responder. Não tem Ou seja, resposta. Devido ao Covid, será? eu acho, pronto, o Covid veio aqui influenciar um pouco toda esta evolução de carreira, logicamente. Eu estou ligado à equipa técnica do Mister Pedro Caixinha. Tenho a intenção de continuar ligado com ele a partir do momento que ele também queira que eu continue ligado à equipa técnica. Nós estávamos com esta perspectiva em poder estar disponíveis para um projeto no início da próxima época, abrindo aqui no final desta época um conjunto de oportunidades que nós pensávamos que iam aparecer. Logicamente, com esta situação de confinamento e do Covid e esta incerteza que existe em 90% das ligas do mundo, logicamente tudo isto cai por água abaixo, por isso neste momento estamos um pouco à espera daquilo que possa aparecer sem saber efetivamente aquilo que vai ser o nosso futuro. Muito bem, passando também aqui já aos agradecimentos, antes da minha última questão, o Paulo Viula envia-lhe também um grande abraço e obrigado pela resposta, professor Oscar. Como também o Miguel Bragança também diz que muito agradecido pela resposta, professor, grande abraço para todos e pelo excelente trabalho. É o feedback dado pelo Obrigado, Miguel igualmente. Bragança. Passando então à última questão, relacionada com o nosso programa e com esta nova forma de comunicação, como é que vê esta nova forma de comunicação e de partilha de conhecimento, como é o caso do nosso programa e os demais? Eu acho que é extremamente interessante, acho que entramos aqui claramente num grande desafio para todos. Eu acho que isto depois já não vai voltar para trás, acho que hoje em dia a partilha de informação está muito mais facilitada. Acha que depois vai acabar isto? Esta partilha depois da quarentena, o pessoal vai deixar de fazer isto? Da minha parte, eu vou-lhe dizer, desculpe, da minha parte nós vamos continuar com isto. Acho que é muito útil. Não, o Rodolfo e o João têm saído aqui certamente mais, como já confidenciaram, mais ricos em todas as terças e sextas-feiras, e certamente os nossos espectadores e muitos treinadores e jogadores naturalmente tiram muitas notas do que os nossos convidados vêm aqui e partilhar esse seu conhecimento, não é? Não, sem dúvida, ou seja, eu acho que nós entramos aqui um pouco em zonas de desafio, claramente. Eu falo por mim, ou seja, eu há 2 semanas atrás dei uma formação na NTF para mais de 900 treinadores e eu não estava, e era a primeira formação que eu estava a dar desta forma, ou seja, não estava minimamente preparado para poder dar resposta a este tipo de exigência e este tipo de desafio que não sabíamos que íamos viver e que estamos a viver. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que nós não devemos estar a perder as coisas boas que o confinamento nos trouxe.
E isto é claramente algo positivo para todos, ou seja, eu poder ter acesso a um conjunto de trabalhos que outros colegas o fazem a muitos quilómetros de distância, noutros contextos, noutras realidades, isto para mim é claramente algo muito positivo e de uma grande mais-valia técnica para todos nós. Por isso, eu acho que isto já não vai voltar para trás, ou seja, eu acho que este tipo de partilhas vai continuar, se calhar não tanto com a densidade que tem vindo a acontecer, ou seja, juntamente com esta hoje, se calhar havia mais 4, 5 ou 6 que estavam a acontecer com outros colegas noutras plataformas. Eu acho que isto não vai acontecer de forma tão frequente, mas esta partilha de informação, eu acho que isto vai continuar e acho que os treinadores portugueses também deram um passo em frente, porque se mostraram totalmente disponíveis e é algo extremamente positivo. Por isso estamos todos de parabéns. O Luís também está de parabéns pelo projeto que está a desenvolver e eu espero que também que não termine e continue o seu caminho e que seja algo de sucesso para todos. Obrigado, certamente. Nunca o streaming teve tão popular como agora. É também a sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que está à vista de todos. Nós também perdemos um pouco esta vergonha de nos estarmos aqui a expor e estamos a falar para uma máquina, porque estamos aqui a falar para uma máquina e se calhar estamos a tocar nos 4 cantos do mundo sem saber nem como nem porquê. Acho que é claramente também um desafio para todos nós, mas acho que é algo positivo e pelo menos as coisas boas nós devemos aproveitar neste momento. É isso mesmo, Oscar. Passando agora aos agradecimentos, João. Bem, mais uma vez quero agradecer ao professor Oscar Tojo por ter aceito o nosso convite e, acima de tudo, por nos ter deliciado com este tempo de partilha e de conhecimento, onde certamente todos os presentes ficaram mais ricos. E por último, também, obrigado pelo aquilo que tem sido o seu exemplo de que é possível, vindo do interior, atingirmos aquilo que é os nossos sonhos. Muito obrigado também pelas suas palavras. E neste momento faço também votos do ponto de vista pessoal e profissional que consiga atingir todos os seus objetivos que tem para a sua carreira, para a sua vida pessoal, enquadrado naquilo que é a equipe técnica. Obrigado, professor. Obrigado, João. Também desejar-te tudo bom para ti e para a tua família. Vais ter um grande projeto pela frente em 2020, 2021, estreando no Campeonato Nacional. Desejo-te que tudo corra bem e consigas trilhar o teu caminho com base naquilo que é o teu conhecimento e naquilo que são os teus princípios. Obrigado, professor. Rodolfo. Luís, faço das minhas palavras as palavras do João, agradecer a honestidade e a transparência que teve aqui o professor Oscar nesta sua partilha, referir novamente como é característico nas minhas últimas intervenções que a importância destas partilhas, deste tipo de programas, além de participar como comentador, tenho por hábito assistir a imensos programas, e faz de mim um treinador mais rico. Agradecer a todos lá em casa por nos terem visto e pessoalmente ao Mr. Oscar Tojo desejar os melhores votos profissionais e pessoais. Ok, obrigado, Rodolfo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, por isso resta-me só também agradecer o convite e estarmos aqui a partilhar este tempo e desejar também os nossos sucessos no teu futuro e que continues também a poder partilhar um pouco daquilo que é o teu conhecimento, daquilo que é o teu trabalho, que acho que isso é fundamental. Obrigado. Antes de partir para o meu agradecimento final, só uma última oportunidade, Oscar, para enviar uma mensagem a todos, aos amantes do futebol e a todos os portugueses em geral. Não, eu acho que a mensagem acho que é simples e clara para todos, ou seja, todos nós estamos a viver tempos de alguma incerteza. Eu acredito também que é nestes momentos mais difíceis que as grandes oportunidades possam aparecer. Isso é uma mensagem de esperança para todos. Acho que é nos momentos de crise que as grandes oportunidades normalmente acontecem e podem vir a aparecer para cada um de nós. E acima de tudo, já que todos fiquem bem, que nós consigamos passar esta fase de grande incerteza e de algumas dúvidas naquilo que é o nosso bem-estar e a nossa saúde, para que possamos prosseguir os nossos caminhos e as nossas vertentes profissionais, cada um com a sua paixão, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua família, ou seja, cada um consiga depois também prosseguir aquilo que é o seu dia-a-dia, que isso é que é fundamental.
Muito bem, Oscar, da minha parte, o meu agradecimento em nome do canal. Foi um gosto, um privilégio ter aqui o que dizer, não é assim, João e Rodolfo? Um Oscar sempre pronto a responder às perguntas nada fáceis, não é? Não sei se foi do seu agrado este nosso programa, mas acho que mantivemos o nosso nível. Não sei qual a sua classificação sobre este nosso Camisola 10. Olha, Luís, agradecer o convite que foi feito por vocês, estar a participar aqui no programa, agradecer particularmente ao João aquilo que foi o convite pessoal. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. O tempo passou a correr, ou seja, já é quase... Quase 2 horas de programa, 11 sim. e meia. Quase 2 horas de programa. Para mim passou a correr, ou seja, parece que foi há 10 minutos que nos estávamos a conhecer pela primeira vez, há 10 minutos atrás. Isso é sinal que a conversa fluiu com a participação de todos, porque assim é que faz sentido, cada um com as suas características, cada um com as suas perguntas, cada um com a sua pertinência naquilo que queria saber, e agradecer pela voz de antena que me deram, ao fim e ao cabo, e poder estar a partilhar estas informações com tantas pessoas. O meu obrigado. O Camisola 10 tem o número 10 e são essas 10 estrelas que eu lhe dou pela sua participação aqui no nosso programa. O meu obrigado. Obrigado, Luís, pela atenção e boa sorte pelo vosso programa e pelo vosso projeto, que bem o merece. Obrigado, Oscar, e foi assim mais um programa Camisola 10 desta terça-feira. Tivemos connosco o Oscar Tojo, que certamente vocês tiveram a oportunidade de tirar essas notas que irão certamente fazer uso delas no futuro. Na próxima sexta-feira vamos ter aqui nada mais, nada menos que uma lenda do futebol, um campeão do mundo para deliciar, para se todos deliciarem do nosso futebol. Por isso, marquem já na vossa agenda, sexta-feira às 22 horas, com essa lenda do futebol que iremos anunciar amanhã ou depois da manhã, antes do programa. Por isso, fiquem atentos, vem aí uma lenda do futebol. Nosso obrigado e resto de uma boa semana e até sexta-feira. Até lá.